Não pode ser. Já eram 3 da manhã e Gabriel continuava chorando. Ricardo Santos caminhava de um lado para o outro do quarto, embalando o bebê de 6 meses em seus braços. O empresário paulistano havia perdido a conta de quantas noites em claro já tinha passado. As olheiras chegavam quase até as bochechas e sua paciência se esgotara completamente. «Deixa eu tentar mais uma vez, seu Ricardo», disse Dona Maria, aproximando-se com um sorriso suave. «Vai ver que comigo ele se acalma». Ricardo entregou Gabriel sem pensar 2 vezes. Como sempre, o bebê parou de chorar assim que sentiu os braços carinhosos da empregada doméstica. Era como mágica. Em apenas 3 meses de relacionamento, Luana havia se tornado a única pessoa capaz de tranquilizar seu filho. «Não sei o que seria de mim sem você», murmurou Ricardo, deixando-se cair no sofá da sala. «Você é uma bênção na minha vida». Luana balançava Gabriel enquanto cantarolava uma canção de ninar. Seus olhos brilhavam com ternura, mas algo em seu sorriso não convencia completamente Dona Maria, que observava da porta do quarto. «Seu Ricardo», disse Dona Maria entrando com cautela, «o senhor não acha estranho que o menino só se acalme com a Dona Luana?» «Estranho?» Ricardo franziu a testa. «Dona Maria, ela tem um jeito especial com as crianças. A senhora deveria ficar agradecida de o Gabriel finalmente conseguir descansar». «Sai, seu Ricardo, antes dela chegar aqui, o Gabriel era um bebê normal. Chorava sim, mas não desse jeito tão desesperado». Ricardo se levantou irritado. Dona Maria havia sido a funcionária de confiança de sua falecida esposa e agora cuidava de Gabriel como se fosse seu próprio neto. Mas suas constantes insinuações sobre Luana o deixavam nervoso. «Dona Maria, já chega. A Luana tem sido uma bênção para esta família. Sem ela, eu não teria dormido nenhuma hora nessas últimas semanas». «Seu Ricardo, eu só estou dizendo que não quero ouvir mais nada». Alê Ricardo elevou a voz, mas imediatamente se arrependeu ao ver que Gabriel se mexia inquieto nos braços de Luana. «Desculpa, não queria gritar». Luana continuou balançando o bebê, mas seus olhos se endureceram por um segundo antes de recuperar a expressão doce. «Não se preocupe, meu amor. A Dona Maria só está preocupada com o Gabriel. É normal que ela desconfie de pessoas novas». «Você tem razão», suspirou Ricardo. «É só que estou muito cansado. Foram semanas muito difíceis». «Eu sei, benzinho, mas você vai ver que tudo vai melhorar. O Gabriel só precisa de tempo para se adaptar». Dona Maria apertou os lábios. Havia algo na maneira como Luana falava que não lhe agradava, algo calculado. Mas sabia que se insistisse, Ricardo ficaria ainda mais irritado. «Quer que eu prepare a mamadeira para amanhã?» perguntou Luana. «Assim você economiza tempo e pode descansar um pouco mais». «Seria perfeito». «Você é muito considerada». «Tudo pela minha família», respondeu Luana beijando a testa de Gabriel. Dona Maria sentiu um arrepio. Havia algo nessas palavras que soava falso. Luana havia aparecido na vida deles justamente quando Ricardo estava mais vulnerável, lutando sozinho com um bebê que não parava de chorar. «Seu Ricardo, se me permite, eu posso cuidar de preparar a mamadeira», insistiu Dona Maria. «Faço isso há anos. Dona Maria já disse que a Luana se encarrega. Ela sabe exatamente do que o Gabriel precisa. Mas, seu Ricardo...» «Chega, Dona Maria». Ricardo perdeu a paciência. «A Luana é minha namorada e logo vai fazer parte desta família. Ela tem o direito de cuidar do Gabriel». Luana sorriu com satisfação, mas rapidamente mudou a expressão para uma falsa modéstia. «Ricardo, não se irrite com a Dona Maria. Eu entendo que ela se preocupe com o bem-estar do Gabriel. Confie em mim. Tudo o que faço é por amor a vocês». «Eu sei, meu amor. Me perdoa por duvidar». Dona Maria saiu do quarto com o coração apertado. Isabela, sua filha de 8 anos, a esperava no corredor. «Mamãe, por que o seu Ricardo não te escuta mais? Porque ele está muito cansado, minha filha. E às vezes, quando as pessoas estão cansadas, não conseguem pensar direito». «A Dona Luana é má», disse Isabela com convicção infantil. Dona Maria olhou em direção ao quarto onde Luana continuava balançando Gabriel. O bebê dormia tranquilamente, algo que só acontecia quando estava em seus braços. «Não sei, Isabela, mas alguma coisa não está certa aqui».
A tarde de terça-feira estava particularmente quente em São Paulo. Ricardo havia saído para uma reunião de negócios, deixando Gabriel aos cuidados de Luana. Dona Maria limpava a cozinha, enquanto Isabela brincava na sala, perto do bebê. "Vou ao banheiro rapidinho", anunciou Luana, deixando Gabriel no berço. "Isabela, pode vigiar para ele não acordar?" "Sim, dona Luana", respondeu a menina sem levantar os olhos das bonecas. Luana desapareceu pelo corredor. Isabela continuou brincando, mas algo chamou sua atenção. Luana havia voltado muito rápido do banheiro e se dirigia diretamente à cozinha, onde estava a mamadeira preparada para Gabriel. A curiosidade de Isabela despertou. Ela se aproximou silenciosamente da porta da cozinha e espiou com cuidado. O que viu a deixou gelada. Luana tirou um frasco pequeno e escuro de sua bolsa. Com movimentos rápidos e nervosos, abriu a tampa e pingou várias gotas de um líquido transparente dentro da mamadeira. Depois balançou o recipiente e guardou o frasco novamente. "O que ela está fazendo?", murmurou Isabela baixinho. Luana se virou e por um momento seus olhos se encontraram com os da menina. Sua expressão mudou completamente, tornando-se fria e ameaçadora. "O que você está fazendo aqui?", perguntou com voz cortante. Eu só... Isabela gaguejou assustada com o tom de Luana. "Você viu alguma coisa?", Luana se aproximou da menina com passos lentos. "Porque se você viu algo que não devia ter visto..." "Não vi nada", mentiu Isabela, recuando. "É bom mesmo. Crianças que se metem em assuntos de adultos podem ter problemas muito sérios." Isabela saiu correndo da cozinha. Seu coração batia tão forte que sentia que ia sair do peito. Correu para o quarto de empregada onde estava sua mãe. Mamãe, mamãe!" gritou sem fôlego. "O que foi, minha filha? Por que está gritando?" "A dona Luanas, ela colocou uma coisa estranha na mamadeira do Gabriel." Dona Maria parou de passar roupa e se abaixou para ficar na altura da filha. "O que você está dizendo? Tem certeza?" "Tenho sim, mamãe. Ela tirou um frasco preto e pingou umas gotas. Quando me viu, disse que criança que se mete em problema de adulto pode ter problema sério." Dona Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Todas as suas suspeitas sobre Luana voltaram com força total. "Onde está esse frasco agora?" Ela guardou na bolsa dela. "Mas, mãe, o que vai acontecer com o Gabriel?" "Calma, minha filha. Vamos resolver isso." Dona Maria pegou a mão de Isabela e juntas voltaram para a sala. Luana estava sentada no sofá mexendo no celular. Ao vê-las chegar, sorriu com aparente normalidade. "Tudo bem, Dona Maria?" "Tudo ótimo", respondeu Dona Maria, fingindo calma. "Já vai dar a mamadeira para o Gabriel?" "Daqui a pouquinho. Quero que ele acorde bem primeiro." Dona Maria notou que a bolsa de Luana estava ao lado do sofá. Precisava de uma distração. "Isabela, vai brincar no quintal um pouco." "Mas, mamãe..." "Vai, por favor." Isabela obedeceu contrariada. Dona Maria esperou Luana se concentrar no celular e se aproximou discretamente da bolsa. Com movimentos cautelosos, conseguiu pegar o frasco preto. Seu sangue gelou ao ler o rótulo. Tinha símbolo de caveira e a palavra tóxico claramente marcada. O frasco continha algum tipo de sedativo que, em doses altas, poderia ser mortal para um bebê. "O que a senhora está fazendo, Dona Maria?" A voz de Luana a sobressaltou. Ela havia percebido a bisbilhotice. Caiu meu lenço e pensei que tinha caído aqui", balbuciou Dona Maria, tentando esconder o frasco atrás das costas. "E o que tem na mão?" "Nada, Dona Luana." Luana se levantou devagar. Seus olhos já não fingiam doçura. "Me mostre o que tem na mão, Dona Maria." "Dona Luana, eu não..." "Que me mostre o que tem!" Nesse momento, ouviu-se o barulho do carro de Ricardo chegando. Luana praguejou baixinho. "Isso não fica assim", sussurrou para Dona Maria. "Se abrir a boca, vai se arrepender." Ricardo entrou em casa com ar cansado. "Como está tudo? O Gabriel se comportou?" Dona Maria olhou para Luana, que a observava com olhos ameaçadores. Tinha o frasco na mão, mas sabia que precisava agir com inteligência. "Seu Ricardo, preciso falar com o senhor urgentemente." "Pode esperar? Estou muito cansado." "Não, senhor. É sobre o Gabriel. É muito importante." Ricardo franziu a testa ao notar a tensão no ambiente. "O que está acontecendo aqui?"
Dona Maria respirou fundo e mostrou o frasco. Encontrei isso na bolsa da Dona Luana, e a Isabela viu ela pingando isso na mamadeira do Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o frasco, depois para Luana e novamente para o frasco. O que é isso, Luana? Luana ficou paralisada por alguns segundos, mas rapidamente recuperou a postura. Seus olhos se encheram de lágrimas e sua voz tremeu ao falar. Ricardo, não posso acreditar que estão me acusando de uma coisa dessas, soluçou, levando as mãos ao rosto. Eu amo o Gabriel como se fosse meu próprio filho. Luana, preciso que me explique o que é isso, insistiu Ricardo, segurando o frasco com mãos trêmulas. Não sei, nunca vi esse frasco na minha vida, gritou Luana. A Dona Maria me odeia desde que cheguei aqui. Com certeza colocou isso na minha bolsa para me prejudicar. Isso é mentira, saltou Dona Maria. A Isabela viu a senhora pingando isso na mamadeira. Uma criança de 8 anos pode ter confundido qualquer coisa, replicou Luana. Ricardo, meu amor, você me conhece. Será que eu seria capaz de fazer mal ao Gabriel? Ricardo examinou o frasco mais de perto. O símbolo de caveira era inconfundível. Suas mãos começaram a tremer. Isso é veneno, Luana. Veneno de verdade. Alguém colocou aí. Eu jamais faria algo assim. Isabela apareceu na porta, assustada com os gritos. Mamãe, o que está acontecendo? Isabela, vem cá, chamou Ricardo com voz séria. Preciso que me conte exatamente o que você viu. A menina olhou nervosa para Luana antes de falar. Vi a Dona Luana tirar um frasco preto da bolsa dela, pingar umas gotas na mamadeira e balançar. Quando me viu, disse que criança que se mete em problema de adulto pode ter problema sério. Isso é mentira, gritou Luana. Essa menina está inventando tudo. Por que ela mentiria? Perguntou Ricardo cada vez mais alterado. Porque a Dona Maria mandou ela me espionar. Elas querem me tirar daqui. Ricardo levou as mãos à cabeça. Seu mundo desmoronava diante de seus olhos. Preciso ligar para o pediatra. Agora mesmo. Ricardo, não! Isso é um mal-entendido, suplicou Luana. Não me toque! Afastou-se bruscamente quando ela tentou se aproximar. Com mãos trêmulas, Ricardo discou o número do Dr. Henrique, pediatra de Gabriel. Doutor, aqui é o Ricardo Santos. Preciso que me diga exatamente o que pode acontecer com um bebê se ele tomar isso. Leu a etiqueta do frasco. É um sedativo com símbolo de veneno. A voz do médico ficou grave do outro lado da linha. Senhor Ricardo, esse tipo de substância pode causar desde sonolência extrema até parada respiratória em um bebê. Como o Gabriel tem estado ultimamente? Chorando constantemente, dormindo só quando parou ao se dar conta. Só quando uma pessoa específica o pega no colo. Senhor Ricardo, esses são sintomas de envenenamento gradual. O bebê precisa ser examinado imediatamente. Mas, por enquanto, prepare a mamadeira o senhor mesmo. Só fórmula e água fervida, mais nada. Ricardo desligou o telefone. Suas suspeitas se confirmavam. Olhou para Luana com uma mistura de horror e decepção. O médico disse que o Gabriel pode ter sido envenenado durante semanas. Isso é impossível. Eu jamais... Chega! Gritou Ricardo. Não quero ouvir mais mentiras. Dirigiu-se à cozinha com passos decididos. Dona Maria o seguiu. Seu Ricardo, deixa eu preparar a mamadeira. Não, Dona Maria. De agora em diante vou preparar eu mesmo. Com cuidado, Ricardo ferveu água e preparou a fórmula exatamente como o médico havia ensinado. Luana os observava da porta da cozinha com expressão desesperada. Ricardo, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu amo o Gabriel. Se você o amasse, não estaria tentando matá-lo. Eu não estou tentando matar ninguém. Alguém colocou esse frasco na minha bolsa. Ricardo terminou de preparar a mamadeira e foi para o quarto de Gabriel. O bebê havia acordado e começava a chorar. Mas era um choro diferente, menos desesperado. Vem cá, meu pequeno, murmurou Ricardo, pegando o filho no colo. Papai vai cuidar de você. Ofereceu a mamadeira preparada por ele. Para sua surpresa, Gabriel aceitou sem problemas e começou a beber tranquilamente. Dona Maria, está vendo isso? Ele está mamando normal. Sim, seu Ricardo, como um bebê normal. Meia hora depois, algo milagroso aconteceu. Gabriel terminou a mamadeira
e adormeceu nos braços do pai. Um sono tranquilo, sem choros, sem agitação. Pela primeira vez em semanas, ele está dormindo em paz, sussurrou Ricardo com lágrimas nos olhos. Porque não está mais tomando o veneno, respondeu Dona Maria suavemente. Ricardo deitou Gabriel no berço. O bebê continuou dormindo placidamente. Dona Maria, ligue para a polícia. Agora mesmo. Ricardo, não! Te imploro! Gritou Luana do corredor. Já é tarde demais, Luana, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Ricardo não dormiu a noite toda. Depois que a polícia levou Luana para interrogatório, ficou vigiando o sono de Gabriel. Pela primeira vez em semanas, seu filho descansava tranquilo, sem choros desesperados, nem movimentos agitados. Seu Ricardo, Dona Maria apareceu na porta com uma xícara de café. O senhor precisa descansar um pouco. Não consigo, Dona Maria. Preciso ter certeza de que ele está bem. Ele está melhor do que nunca. Olha como dorme tranquilo. Ricardo aceitou o café com mãos trêmulas. A realidade do que havia acontecido o atingia em ondas. Dona Maria, me perdoe. Eu deveria ter escutado a senhora desde o começo. O importante é que o Gabriel está seguro agora. Como pude ser tão cego? Todos os sinais estavam lá. O amor nos deixa confiantes, seu Ricardo. O senhor só queria o melhor para seu filho. No dia seguinte, Ricardo recebeu uma ligação do delegado Silva, responsável pelo caso. Senhor Ricardo, temos informações importantes sobre sua ex-namorada. O que descobriram? O nome verdadeiro dela é Patrícia Alves. Ela tem antecedentes por estelionato e está sendo investigada por casos parecidos em outras cidades. Casos parecidos? Sim, o modo de operação é sempre o mesmo. Ela se aproxima de pais solteiros com dinheiro, especialmente aqueles com bebês pequenos, ganha a confiança e depois começa a envenenar gradualmente as crianças. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Para quê? Para herdar. Em vários casos, os pais acabam morrendo em acidentes suspeitos depois que as crianças morrem. Ela se faz passar pela namorada inconsolável e herda tudo. Meu Deus! Senhor Ricardo, precisamos que venha à delegacia. Temos mais informações para mostrar. Na delegacia, o delegado Silva mostrou uma pasta cheia de documentos. Patrícia Alves faz parte de uma rede maior. Ela não trabalha sozinha. Uma rede? Sim. Eles têm um sistema muito organizado. Primeiro investigam os alvos, homens ricos, viúvos ou divorciados com filhos pequenos. Depois, mandam uma das mulheres para seduzi-los. Ricardo examinou as fotografias. Havia pelo menos 5 mulheres diferentes, todas jovens e atraentes. Quantas vítimas eles tiveram? Que saibamos, pelo menos 8 famílias nos últimos 3 anos. 3 bebês morreram antes de conseguirmos descobrir o que estava acontecendo. E os pais? 2 morreram em acidentes. Os outros perderam os filhos, mas conseguiram salvar as próprias vidas quando descobriram a verdade. Ricardo levou as mãos à cabeça. Estivera a ponto de perder tudo. Como me encontraram? Patrícia estudou seu caso durante meses. Sabia que o senhor era viúvo, que tinha dinheiro e que estava lutando sozinho com um bebê. Era o alvo perfeito. E o veneno? É um sedativo muito perigoso. Em doses pequenas, causa agitação e choro constante. Os bebês ficam dependentes da pessoa que lhes oferece alívio. Em doses altas, pode causar morte. Por que não matava logo? Porque precisava de tempo. Tempo para ganhar completamente sua confiança, para que o senhor a colocasse no testamento, para que dependesse totalmente dela. Ricardo sentiu náuseas. Havia estado tão perto de cair na armadilha. O que acontece agora? Patrícia está confessando parte dos crimes. Diz que foi forçada pela organização que a ameaçaram. Acredita nela? Parcialmente. É verdade que essas mulheres são manipuladas e ameaçadas, mas também é verdade que participam voluntariamente do plano. Vão prender os outros? Estamos trabalhando nisso. Mas o senhor precisa ficar muito alerta. Essa gente não desiste facilmente. Ricardo voltou para casa com uma mistura de alívio e terror. Havia salvado Gabriel, mas a ameaça ainda existia. Dona Maria, preciso contratar segurança para a casa. Acha que eles vão voltar?
Não sei. Mas não vou correr riscos. A senhora e a Isabela também estão em perigo por terem descoberto a verdade. Não se preocupe conosco, seu Ricardo. O importante é que o Gabriel esteja bem. Ricardo olhou para o filho, que brincava tranquilamente no berço. Pela primeira vez em semanas, o bebê parecia saudável e feliz. Dona Maria, quero que saiba uma coisa. Daqui para frente vocês não são só funcionárias. Vocês são família. E vou proteger minha família como for necessário. Seu Ricardo não precisa... Não, Dona Maria. A Isabela salvou a vida do Gabriel. A senhora salvou a vida do Gabriel. Vocês merecem muito mais que um salário. Naquela noite, Ricardo instalou câmeras de segurança em toda a casa e contratou seguranças particulares. Não sabia se o pesadelo havia terminado realmente, mas estava preparado para qualquer coisa. 3 semanas depois da prisão de Patrícia, Ricardo recebeu uma ligação do delegado Silva. Senhor Ricardo, temos provas suficientes para o julgamento. Precisamos que venha confrontar a acusada uma última vez antes de ela ir a júri. É necessário? Sim. Queremos ver se ela confessa mais detalhes sobre a organização. Sua presença pode fazê-la falar. Ricardo chegou à delegacia com Dona Maria e Isabela. Haviam decidido que toda a família deveria estar presente. Tem certeza de que querem entrar? Perguntou o delegado. Sim, respondeu Ricardo. Queremos vê-la confessar tudo. Levaram-nos para uma sala de interrogatório com vidro espelhado. Do outro lado estava Patrícia, algemada e com roupa de presidiária. Já não se parecia com a mulher doce e elegante que conhecera. Seus cabelos estavam desalinhados e tinha olheiras profundas. Patrícia, disse o delegado Silva ao entrar. O senhor Ricardo está aqui. Quer ouvir a verdade completa. Patrícia levantou os olhos e encontrou o olhar de Ricardo através do vidro. Por um momento, sua expressão se suavizou. Ricardo, murmurou. Ela não pode te ouvir através do vidro, informou o delegado. Mas ela pode ouvir você. Quer dizer alguma coisa? Patrícia se aproximou do vidro e pôs as mãos contra o cristal. Ricardo, você tem que acreditar em mim. Eu não queria fazer mal ao Gabriel. Me obrigaram. Quem obrigou? Perguntou o delegado. A organização. Eles disseram que se eu não cumprisse o plano, me matariam. Como funciona exatamente esse plano? Patrícia se sentou e suspirou profundamente. Primeiro investigamos os alvos. Homens ricos, sozinhos com filhos pequenos. Depois uma de nós se aproxima e ganha a confiança dele. Quantas mulheres trabalham para essa organização? Somos umas 20. Todas temos histórias parecidas. Nos recrutaram quando estávamos desesperadas por dinheiro. E depois? Depois começamos a envenenar gradualmente as crianças, não para matá-las imediatamente, mas para deixá-las dependentes de nós. Dona Maria apertou a mão de Isabela. Ouvir os detalhes do plano as horrorizava. Por que não matavam logo? Porque precisávamos de tempo. Tempo para os homens nos colocarem nos testamentos, para eles dependerem completamente de nós. E depois? Patrícia parou e olhou para o vidro. Depois as crianças morriam aparentemente por causas naturais. E logo os pais também tinham acidentes. Matavam eles também? Sim. E nós herdávamos tudo como as namoradas inconsoláveis. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Estivera a ponto de morrer sem nem saber. Quem dirige essa organização? Um homem chamado Sebastião Vega. Ele coordena tudo de São Paulo. Onde ele está agora? Não sei, muda de lugar constantemente. De repente, a expressão de Patrícia mudou. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela se aproximou mais do vidro. Ricardo, você tem que acreditar em mim. Eu me apaixonei por você de verdade. Não queria fazer mal. O delegado Silva fez sinal para Ricardo entrar na sala. Tem certeza? Perguntou. Sim, quero ouvir o que ela tem a dizer. Ricardo entrou na sala de interrogatório. Patrícia se levantou imediatamente. Ricardo, meu amor, não me chame assim, cortou firmemente. Você não é mais a mulher por quem me apaixonei. Essa mulher nunca existiu. Existiu sim. Eu me apaixonei por você. Por isso, não consegui completar o plano. Ah, é? Por isso estava dando veneno para meu filho durante semanas? Eles me ameaçaram com morte se eu não fizesse.
Mas você faria? Teria matado meu filho? Patrícia ficou em silêncio. Responda. Teria matado o Gabriel? Eu não sei. Começou a chorar. Estava com tanto medo. Medo de quê? Do Sebastião. Ele mata qualquer um que desobedece às ordens. E por medo você estava disposta a matar um bebê inocente? Não era meu plano. Eu só seguia ordens. Ordens que aceitou por dinheiro. Patrícia mudou de tática. Sua voz ficou ameaçadora. Ricardo, você não sabe com quem está se metendo. Sebastião tem contatos em todos os lugares. Policiais, juízes, políticos. Se testemunhar contra mim, vão te matar. Está me ameaçando? Estou te avisando, essa gente não perdoa. Então que venham, não tenho mais medo. E o que vão fazer a Dona Maria e a Isabela quando você não estiver mais aqui para protegê-las? Dona Maria e Isabela ouviam tudo do outro lado do vidro. Ricardo, continuou Patrícia, retire as acusações. Eu desapareço da sua vida e todos ficam felizes. Para você ir envenenar outro bebê? Eu não vou mais fazer isso nunca. Juro. Seus juramentos não valem nada. Nesse momento, chegou a polícia judiciária. É hora de levá-la ao fórum, anunciou o oficial. Ricardo, isso não acaba aqui. Sebastião vai atrás de você. O dia do julgamento chegou. Ricardo se levantou cedo, tendo dormido pouco nas últimas semanas, mas se sentia determinado. Dona Maria preparou o café da manhã, enquanto Isabela cuidava de Gabriel, que já havia se recuperado completamente. Está nervoso, seu Ricardo? Perguntou Dona Maria. Um pouco, mas é necessário. Patrícia deve pagar pelo que fez. E se for verdade o que ela disse sobre esse tal Sebastião? Então enfrentaremos isso quando chegar a hora. Mas não podemos deixar o medo nos paralisar. No tribunal, Ricardo se sentou na primeira fileira junto com Dona Maria e Isabela. O promotor havia preparado um caso sólido com todas as provas. Quando trouxeram Patrícia, ela parecia diferente. Havia perdido peso e seus olhos tinham uma expressão dura. Patrícia Alves, anunciou o juiz. Está acusada de tentativa de homicídio, associação criminosa e estelionato. Como se declara? Culpada com atenuantes, Excelência, respondeu seu advogado. Culpada, murmurou Ricardo, surpreso. O promotor se levantou. Excelência, queremos que a acusada explique completamente os fatos e forneça informações sobre a organização criminosa da qual faz parte. Patrícia Alves, aproxime-se do banco dos réus. Patrícia caminhou lentamente para a frente. Sua voz soava cansada quando começou a falar. Excelência, é verdade que participei de um plano para envenenar o filho do senhor Ricardo. Um murmúrio se espalhou pelo tribunal. Ricardo sentiu Dona Maria apertar seu braço. Pode explicar os detalhes? Faço parte de uma organização que se dedica a golpes contra homens ricos. Eu tinha a missão de me aproximar do senhor Ricardo, ganhar sua confiança e depois envenenar gradualmente seu filho. Com que propósito? Para que o bebê ficasse dependente de mim. Depois, quando a criança morresse, o pai também teria um acidente. Eu herdaria tudo como a namorada inconsolável. Quanto tempo durou esse plano? 3 meses. Durante esse tempo, fiquei dando pequenas doses de sedativo ao bebê Gabriel. Ricardo fechou os olhos. Ouvir os detalhes em voz alta o machucava profundamente. Quem dirigia essa organização? Um homem chamado Sebastião Vega. Ele coordena todas as mulheres e planeja os alvos. Quantas vítimas teve essa organização? Que eu saiba, pelo menos 8 famílias nos últimos 3 anos. E quantas crianças morreram? Patrícia ficou em silêncio por um momento. 3 bebês morreram antes da polícia descobrir o que estava acontecendo. Dona Maria levou a mão à boca para conter um grito. Isabela se abraçou nela. A senhora matou esses bebês? Não diretamente, mas participei do plano que causou as mortes deles. Por que fez isso? Porque precisava de dinheiro e porque tinha medo do que Sebastião me faria se não obedecesse. Ela a ameaçou? Sim. Disse que me mataria se não cumprisse o plano. O promotor se aproximou de Patrícia. Mas a senhora aceitou participar voluntariamente, não foi? Foi. Ninguém a obrigou a se aproximar do senhor Ricardo? Não. Ninguém a obrigou a envenenar o bebê Gabriel? Não.
Eu tomei essa decisão. Então, por que devemos acreditar que foi vítima dessa organização? Patrícia levantou os olhos para Ricardo. Porque no final, não consegui completar o plano. Me apaixonei de verdade pelo Sr. Ricardo e pelo Gabriel. Por isso parou de envenenar o bebê? Não. Continuei envenenando até o final porque tinha medo. Medo de quê? De que Sebastião se vingasse de mim. E o medo justifica envenenar um bebê inocente? Não. Nada justifica isso. O promotor se dirigiu ao juiz. Excelência, queremos chamar ao banco de testemunhas o Sr. Ricardo Santos. Ricardo se levantou e caminhou para a frente. Quando passou por Patrícia, ela sussurrou: "Me perdoa, Ricardo." Ele não respondeu. "Senhor Ricardo", disse o promotor, "pode descrever ao tribunal como foi sua relação com a acusada?" Patrícia se aproximou de mim quando eu estava desesperado. Gabriel chorava constantemente e eu não sabia o que fazer. Ela parecia ser a única pessoa que conseguia acalmá-lo. Como se sentiu quando descobriu a verdade? Traído, enganado, mas principalmente furioso de que alguém tivesse tentado fazer mal ao meu filho. O que teria acontecido se não tivessem descoberto o plano? Gabriel teria morrido, e provavelmente eu também. Pode perdoar a acusada? Ricardo olhou para Patrícia por um longo momento. Entendo que ela também foi vítima dessa organização, mas isso não justifica o que fez. Gabriel é só um bebê inocente. O que espera deste julgamento? Que se faça justiça e que Patrícia forneça todas as informações necessárias para prender os outros membros da organização. Dona Maria também testemunhou, descrevendo como havia notado o comportamento estranho de Patrícia. Isabela, apesar da pouca idade, explicou com clareza o que havia visto. No final do dia, o juiz anunciou sua decisão. Patrícia Alves, pelos crimes de tentativa de homicídio e associação criminosa, a condeno a 15 anos de prisão. Patrícia recebeu a sentença sem mostrar emoções. Quando a levavam, gritou: "Ricardo, Sebastião sabe onde você mora, tome cuidado." Depois do julgamento, Ricardo voltou para casa com um sentimento agridoce. Havia vencido a batalha legal, mas as palavras de Patrícia sobre Sebastião o deixavam preocupado. Os seguranças continuavam vigiando a casa 24 horas. "Seu Ricardo", disse Dona Maria enquanto preparava o jantar. "Acha que tudo isso já acabou?" "Espero que sim, Dona Maria. Mas vamos continuar sendo cuidadosos." Gabriel engatinhava pela sala completamente recuperado. Não chorava mais constantemente e havia voltado a ser o bebê feliz que era antes de Patrícia chegar. "Papai, papai", balbuciou Gabriel tentando se levantar. "Escutou isso?" gritou Ricardo para Dona Maria. "Ele disse papai." "Sim, escutei. Que lindo." Isabela correu para a sala. "O que foi?" "O Gabriel disse sua primeira palavra", respondeu Ricardo pegando o filho no colo. "Disse papai." "Ai, que bonitinho", se exclamou Isabela. "Posso pegá-lo?" "Claro que pode." Ricardo passou Gabriel para Isabela. A menina o pegou com muito cuidado, como se fosse de cristal. "Oi, Gabriel. Eu sou sua irmã Isabela." "Irmã?" perguntou Ricardo. "Bom, é que eu cuido dele como se fosse meu irmãozinho." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante esses meses difíceis, havia esquecido o que significava ter uma família de verdade. "Isabela, vem cá. Tenho uma coisa para te dizer." A menina se aproximou com Gabriel nos braços. "Dona Maria, a senhora também venha, por favor." Dona Maria secou as mãos no avental e se aproximou. "Quero pedir perdão", começou Ricardo. "Perdão por não ter dado ouvidos quando vocês me avisaram sobre a Patrícia." "Seu Ricardo, o senhor não precisa..." "Preciso sim, Dona Maria. Vocês arriscaram tudo para salvar o Gabriel." A Isabela foi muito corajosa ao contar o que viu. "Só fiz o que era certo", murmurou Isabela. "Exato. Fez o certo quando eu não consegui enxergar. E por isso quero propor uma coisa para vocês." "O que, seu Ricardo?" "Quero que fiquem aqui para sempre. Não como funcionárias, mas como família." Dona Maria levou a mão ao coração. "Seu Ricardo..." "Deixa eu terminar. Isabela, você salvou a vida do Gabriel. É a irmã mais velha que ele precisa. E Dona Maria, a senhora cuidou de nós melhor que qualquer um."
O que está dizendo exatamente? Estou dizendo que quero adotar você, Isabela. Quero que seja oficialmente minha filha. Isabela ficou boquiaberta. Sério? Muito sério. Se você quiser, claro. Sim, sim, eu quero, gritou Isabela pulando de alegria. Mamãe, vou ter um papai. Dona Maria começou a chorar. Seu Ricardo, não sei o que dizer. Diga que sim, Dona Maria. Diga que aceita fazer parte desta família. Claro que sim. Ricardo as abraçou. Então é oficial. Somos uma família. Posso te chamar de papai? Perguntou Isabela. Adoraria que me chamasse de papai. E eu posso chamar a Dona Maria de vovó? Claro que pode, minha filha. Sempre foi como uma neta para mim. Naquela noite, Ricardo falou com seu advogado para iniciar os trâmites de adoção. Também aumentou consideravelmente o salário de Dona Maria e lhe deu um quarto maior na casa. Dona Maria, também quero que saiba que estou colocando a casa no nome de todos nós três. Seu, da Isabela e do Gabriel. Seu Ricardo, isso é demais. Não, Dona Maria. É o justo. Vocês demonstraram que esta família é o mais importante para vocês. Quero fazer o mesmo. E se aparecer esse tal Sebastião? Então enfrentaremos isso juntos. Como família. Os dias seguintes foram os mais felizes que Ricardo havia vivido em muito tempo. Isabela se mudou para um quarto maior e começou a chamá-lo de papai naturalmente. Gabriel falava mais a cada dia e ria constantemente. Papai, posso convidar minhas amigas da escola para conhecer o Gabriel? Perguntou Isabela. Claro, Isabela. Esta é sua casa. E posso falar para elas que você é meu papai? Pode falar o que quiser, tenho orgulho de ser seu pai. Dona Maria observava da cozinha como Ricardo brincava com as crianças no quintal. Fazia muito tempo que não via seu patrão tão feliz. Seu Ricardo, gritou da janela, o almoço está pronto. Já vamos, vovó Maria, respondeu Isabela. Ricardo sorriu. Pela primeira vez em meses, havia encontrado a paz. Tinha uma família de verdade. Uma família que o amava por quem era, não pelo que tinha. Vem cá, Gabriel, disse ao filho. Vamos almoçar com a família. Papai, papai, balbuciou Gabriel. Sim, sou seu papai. E a Isabela é sua irmã. E a Dona Maria é sua vovó. Somos uma família. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo agradeceu em silêncio. Havia estado a ponto de perder tudo, mas no final ganhou muito mais do que tinha antes. 6 meses depois do julgamento, a vida na casa dos Santos havia mudado completamente. Ricardo havia reduzido suas horas de trabalho para passar mais tempo com Gabriel e Isabela. Não era mais o homem estressado e desesperado que havia sido durante a época de Patrícia. Papai, me ajuda com a lição? Perguntou Isabela, se sentando na mesa de Ricardo. Claro, minha filha. Que matéria é? Matemática. Tenho que resolver problemas de soma e subtração. Perfeito. Vamos fazer juntos. Enquanto ajudava Isabela com os exercícios, Ricardo ouviu risadas vindas do quintal. Dona Maria estava brincando com Gabriel, que já andava e falava cada vez mais palavras. Vovó Maria! Vovó Maria! Gritava Gabriel correndo para ela. Vem cá, meu menino lindo! Respondia Dona Maria, pegando-o no colo e fazendo-o girar. Papai, disse Isabela, interrompendo seus pensamentos. Você está bem? Te vejo muito pensativo. Estou sim, minha filha. Só estava pensando em como sou feliz. De verdade? Muito de verdade. Nunca pensei que pudesse ser tão feliz depois de tudo que passou. Você não sente falta da tia Patrícia? De jeito nenhum. Ela nunca foi real. A família real está aqui, com você, com o Gabriel e com a vovó Maria. Isabela sorriu e continuou resolvendo seus problemas matemáticos. Havia amadurecido muito nesses meses. Não era mais só a filha da empregada, mas a filha mais velha da família. Papai, posso perguntar uma coisa? Claro. Será que o Gabriel se lembra de quando estava doente? Não acho, minha filha. Os bebês não se lembram dessas coisas. Para ele, a vida sempre foi assim de feliz. Que bom! Não gostaria que ele se lembrasse daqueles dias feios. Eu também não, mas já passou. Agora o importante é o presente. Nesse momento, Gabriel entrou correndo na sala.
Papai, papai! Gritou abrindo os braços. Vem cá, campeão! Ricardo o pegou no colo e o sentou em suas pernas. O que estava fazendo com a vovó Maria? Quintal, flores bonitas. Viu as flores? Estavam bonitas? Sim, vermelhas e amarelas. E o que mais fez? Correr, muito correr. Ricardo ria com cada palavra que Gabriel dizia. O menino havia recuperado completamente seu desenvolvimento normal e a cada dia aprendia algo novo. Isabela, já terminou a lição? Sim, papai. Quer revisar? Claro. Ricardo conferiu os exercícios de Isabela. Tudo estava correto. Perfeito, minha filha. Você é muito inteligente. Posso ir brincar com o Gabriel? Pode sim, mas cuida bem dele. Sempre cuido bem. É meu irmãozinho. Isabela pegou Gabriel pela mão e foram juntos para o quintal. Ricardo os observou da janela. Ver seus filhos brincando juntos lhe dava uma paz que nunca havia sentido antes. Seu Ricardo, disse Dona Maria entrando na sala, como vão as coisas no trabalho? Muito bem, Dona Maria, mas já não é o mais importante para mim. Não? Não. O mais importante é esta família. O trabalho é só para manter a casa e dar uma vida boa para as crianças. Fico muito feliz de ouvir isso. Por quê? Porque antes o senhor vivia só para trabalhar. Agora vive para nós. É verdade. A Patrícia me fez muito mal, mas também me ensinou algo importante. O quê? Que dinheiro não vale nada se você não tem uma família de verdade que te ame. Nós amamos muito o Senhor. Eu também amo vocês mais do que podem imaginar. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação do delegado Silva. Senhor Ricardo, tenho notícias sobre Sebastião Vega. O que aconteceu? Prendemos ele em Brasília. Toda a organização foi desmantelada. Sério? Sim. Patrícia nos deu informações muito valiosas e conseguimos rastrear todos os membros. Então não há mais perigo? Não, senhor. Pode ficar tranquilo. Sua família está segura. Ricardo desligou o telefone sorrindo. O pesadelo havia acabado completamente. Dona Maria, pode vir aqui um momento? O que foi, seu Ricardo? Prenderam o Sebastião, tudo acabou, não há mais perigo. Que notícia boa! Então não precisamos mais dos seguranças? Não, podemos voltar a viver normal. Isabela, Gabriel, gritou Dona Maria, venham aqui. As crianças correram para casa. O que foi, vovó Maria? Não há mais perigo. Prenderam todos os homens maus. Sério, papai? Sim, minha filha. Agora podemos viver em paz. Que bom. Então podemos sair no parque sem seguranças? Sim, podemos sair onde quisermos. Vamos no parque, gritou Gabriel. Boa ideia, campeão. Vamos toda a família no parque. Naquela tarde, pela primeira vez em muitos meses, saíram os 4 juntos, sem seguranças. Eram uma família normal, feliz e completa. Papai, disse Isabela enquanto empurrava Gabriel no balanço, vamos sempre ficar juntos? Sempre, minha filha. Para sempre. Promete? Prometo. 2 anos depois, a vida dos Santos havia encontrado seu ritmo perfeito. Era uma tarde de domingo, e Ricardo estava no quintal vendo Isabela e Gabriel brincarem sob o sol dourado do fim de tarde. Papai, olha! Gritou Isabela do balanço que Ricardo havia instalado no ano anterior. O Gabriel já consegue se balançar sozinho. Muito bem, campeão, respondeu Ricardo, aplaudindo enquanto Gabriel se balançava com cuidado no balanço pequeno. Olha, papai, sou grande! Gritou Gabriel, que já tinha 3 anos e falava perfeitamente. Dona Maria saiu de casa secando as mãos no avental. Aos 60 e poucos anos, parecia mais nova e feliz que nunca. O jantar está quase pronto, anunciou. Vão continuar brincando muito tempo? Só mais um pouquinho, vovó Maria, pediu Isabela. O sol está muito bonito. Está bem, mas quando escurecer, entram para comer. Sim, vovó Maria. Ricardo sorriu ao ouvir essa conversa tão normal. Fazia tempo que havia parado de se surpreender com a felicidade que sentia em momentos como esses. Papai, vem brincar com a gente, gritou Gabriel. Já vou, filho. Ricardo se levantou da cadeira do quintal e se aproximou dos filhos. Isabela, que já tinha 11 anos, havia crescido muito e se tornado uma irmã mais velha exemplar. De que querem brincar? De esconde-esconde, propôs Isabela. Sim, esconde-esconde, aplaudiu Gabriel.
Está bem, mas aviso que sou muito bom em me esconder. Não é não, da última vez eu te achei primeiro, riu Isabela. É verdade, você me ganhou. Quem conta? Eu conto, se ofereceu Gabriel. Perfeito. Conta até 20 e depois nos procura. Gabriel tampou os olhos e começou a contar. Ricardo e Isabela correram para se esconder em partes diferentes do quintal. Ricardo se agachou atrás das roseiras que Dona Maria cuidava com tanto carinho. 20, lá vou eu, gritou Gabriel. Ricardo observava o filho menor procurar por todo o quintal. Gabriel havia crescido saudável e forte, sem nenhuma sequela do que havia passado quando bebê. Era uma criança alegre, inteligente e cheia de energia. Te achei, Isabela, gritou Gabriel do outro lado do quintal. Ai, como me achou tão rápido! Porque dava para ver seus tênis. Ricardo riu do seu esconderijo. Seus filhos eram perfeitos juntos. Agora vamos procurar o papai, disse Isabela. As duas crianças começaram a procurar Ricardo por todo o quintal. Ele ficou quieto atrás das roseiras, aproveitando para ouvir suas risadas e vozes. Papai, onde você está? Gritava Gabriel. Deve estar por aqui perto, dizia Isabela. Papai, sai daí! Não conseguimos te achar. Aqui estou, gritou Ricardo saindo do esconderijo com os braços abertos. As duas crianças correram para ele e se jogaram em seus braços. Os três caíram na grama rindo. Papai trapaceiro! Reclamou Isabela fazendo cócegas nele. Não sou trapaceiro, sou muito bom em me esconder. Eu também quero fazer cócegas, gritou Gabriel, se juntando à brincadeira. Dona Maria os observava da janela da cozinha com um sorriso enorme. Nunca se cansava de ver sua família tão feliz. Para o jantar, gritou de casa. Já vamos, respondeu Ricardo se levantando da grama. Espera, papai, disse Isabela. Tenho uma coisa para você. O que, minha filha? É uma surpresa. Fecha os olhos. Ricardo fechou os olhos e esperou. Isabela correu para casa e voltou com uma folha de papel dobrada. Já pode abrir os olhos. O que é? É um desenho que fiz na escola. A professora pediu para desenharmos nossa família. Ricardo desdobrou o papel e o que viu encheu seus olhos de lágrimas. Era um desenho de 4 pessoas de mãos dadas na frente de uma casa. Em cima, com letra grande e colorida, estava escrito: Papai, Vovó Maria, Gabriel e eu. Isabela, isso está lindo. Gostou? Adorei. É o presente mais bonito que já me deram na vida. Sério? Muito sério. Ricardo abraçou Isabela com força. Naquele desenho estava tudo o que realmente importava em sua vida. Podemos emoldurar e colocar na sala? Claro, vai ser o desenho mais importante de toda a casa. Eu também quero fazer um desenho, pediu Gabriel. Amanhã te ajudo a fazer um, irmãozinho, prometeu Isabela. Sim. Os 3 caminharam para casa de mãos dadas. Dona Maria os esperava na porta com a mesa posta e um sorriso que iluminava toda a cozinha. Prontos para jantar? Prontos, responderam os 3 ao mesmo tempo. Enquanto jantavam, Ricardo olhou para cada membro de sua família. Dona Maria, que havia passado de empregada para ser a avó e segunda mãe que todos precisavam. Isabela, que havia crescido para se tornar uma menina corajosa e carinhosa, e Gabriel, que era a alegria pura da casa. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se sentia completo. Não precisava de mais nada. Tinha uma família que o amava por quem era, não pelo que tinha. Uma família que havia nascido da dor, mas que se transformou em pura felicidade. Em que está pensando, papai? Perguntou Isabela. Em como sou sortudo de ter vocês. Nós também somos sortudos de ter você, respondeu Dona Maria. E eu sou sortudo de ter um papai, uma vovó Maria e uma irmã, gritou Gabriel. Ricardo sorriu. Havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida: ser o melhor pai do mundo para seus filhos e proteger sua família com todo o seu amor. Não precisava de mais nada. Sua família era perfeita do jeito que era. Que história linda acabamos de viver juntos. A família Santos nos ensinou que o amor verdadeiro nem sempre vem de onde esperamos, mas daqueles que realmente se preocupam conosco. Dona Maria e Isabela, com sua coragem e lealdade,
Salvaram não só a vida de Gabriel, mas também deram a Ricardo a oportunidade de formar a família que sempre precisou. O mal que Patrícia trouxe para suas vidas acabou se transformando na maior bênção, uma família unida pelo amor, não apenas pelo sangue. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas não são aquelas que nasceram conosco, mas aquelas que escolheram ficar ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Ricardo aprendeu que ser rico não significa ter muito dinheiro, mas sim ter pessoas que te amem de verdade. E no final, ele descobriu que era o homem mais rico do mundo. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que farão você acreditar em o poder do amor e da proteção familiar. Queremos ouvir você. Conte nos comentários o que mais te emocionou nessa história e, por curiosidade, diga de que cidade você está assistindo. Adoraríamos saber disso. Nossas histórias tocam corações no Brasil inteiro. Seu comentário pode inspirar nossa próxima história.